A paz de Deus esteja com você neste novo amanhecer, neste novo respirar, neste novo passo que você dá na presença do Senhor. Permita que seu coração se acalme, que seus pensamentos se aquietem, e que sua alma se abra para escutar com delicadeza aquilo que Deus deseja sussurrar hoje. Não como uma palavra que pesa, mas como uma luz que orienta, não como uma cobrança, mas como um convite amoroso a caminhar mais perto dele. Hoje a palavra nos conduz até uma casa simples em Belém, e nos faz caminhar ao lado de um homem chamado Samuel, um homem que ama Deus, mas que carrega dentro de si o peso do passado. Ele ainda está marcado pelo fracasso de Saul, pelo sonho que não deu certo, pela liderança que se perdeu. E o Senhor, com paciência, o chama a levantar-se e seguir adiante, porque Deus já está preparando algo novo. Esse chamado de Deus a Samuel é também um chamado para nós. Quantas vezes ficamos presos ao que já passou, às decepções, aos erros, às feridas antigas, e deixamos de avançar porque temos medo de nos machucar novamente. Mas o Senhor não nos quer parados no ontem, Ele nos quer em movimento rumo ao que Ele está construindo hoje. Samuel obedece e vai até Belém, levando consigo o óleo sagrado. Ao chegar, ele entra na casa de Jessé, e seus olhos imediatamente se voltam para Eliabe, o filho mais forte, mais alto, com aparência de líder. Humanamente, faria sentido que ele fosse o escolhido, porque o mundo nos ensina a julgar pelo que é visível, pelo que impressiona, pelo que parece grandioso. Mas Deus interrompe esse olhar de Samuel e revela uma verdade que atravessa os séculos e chega até você agora. Deus não se deixa guiar pela aparência. Deus não mede como medimos. O homem olha para fora, mas o Senhor olha para dentro, para o coração. Deixe essa verdade descer suavemente até o fundo da sua alma. Deus não te vê como as pessoas te veem, não te define pelo que você aparenta, não te limita pelo que dizem sobre você. Ele te olha com profundidade, enxergando suas intenções, suas lutas silenciosas, suas dores escondidas, e também sua capacidade de amar, de perdoar, de recomeçar. Um a um, os filhos de Jessé passam diante de Samuel, e nenhum deles é o escolhido. A expectativa cresce, o silêncio se aprofunda, e parece que nada está acontecendo como se imaginava. Então Samuel pergunta se ainda há outro filho, e Jessé quase se esquece de Davi, o mais novo, que estava no campo cuidando das ovelhas, longe do centro, longe dos olhos de todos, longe das decisões importantes. Davi não estava sendo considerado, não estava sendo esperado, não estava sendo apresentado como candidato, e mesmo assim é exatamente ele que Deus chama. Isso nos revela algo muito bonito sobre o jeito de Deus agir. Ele vê o que ninguém vê, ele valoriza o que o mundo despreza, ele chama pelo nome aqueles que foram esquecidos. Talvez você já tenha se sentido como Davi, trabalhando em silêncio, fazendo o que era preciso sem aplausos, sem reconhecimento, sem destaque. Talvez já tenha se sentido pequeno, invisível ou até insuficiente. Mas Deus te vê no campo, Deus observa sua fidelidade nas coisas simples, Deus conhece seu coração quando ninguém está olhando. Quando Davi finalmente chega, o Senhor ordena que seja ungido, e naquele instante o Espírito de Deus desce sobre ele e passa a guiá-lo. Não foi a aparência que o consagrou, não foi a opinião dos homens que o elevou, foi o olhar amoroso de Deus que o escolheu. E enquanto essa palavra permanece viva em você, deixe que ela vá tocando suas próprias histórias, seus próprios momentos de dúvida, seus próprios sentimentos de invisibilidade, e permita que o Senhor continue a revelar, com suavidade, aquilo que Ele vê em seu coração. E à medida que essa cena permanece diante de você, perceba como Deus vai deslocando o nosso olhar, tirando do que é superficial e conduzindo para o que é essencial. Ele não rejeita o que é grande, mas também não se deixa seduzir por isso. Ele não despreza os dons visíveis, mas sabe que o verdadeiro fundamento de uma vida está escondido no interior. Pense por um instante nas escolhas que você faz no seu próprio dia a dia. Quantas vezes você se deixa levar pela aparência, pela primeira impressão, pelo que parece mais forte, mais seguro ou mais brilhante? Quantas vezes você mesmo se mede por esses critérios, achando que precisa ser maior, mais visível,
mais perfeito para ser digno do olhar de Deus. Mas a palavra de hoje nos lembra que o Senhor já te vê com um olhar diferente. Ele já conhece o que há em você antes mesmo de você falar, antes mesmo de você agir, antes mesmo de você tentar provar qualquer coisa. Ele vê suas intenções, seus desejos mais profundos, suas lágrimas silenciosas, seus esforços escondidos, e também a beleza que você ainda nem conseguiu reconhecer em si. Quando Davi é ungido, não há aplausos grandiosos, não há coroação pública, não há trono preparado. Há apenas um gesto simples, um óleo derramado, e a presença do Espírito que desce sobre ele. Isso nos ensina que os grandes chamados de Deus muitas vezes começam no silêncio, na simplicidade, longe dos holofotes, longe dos olhos do mundo. Talvez hoje o Senhor esteja te chamando assim, de forma discreta, através de um pensamento, de um sentimento, de uma inspiração interior, de uma palavra que toca seu coração sem fazer barulho. Talvez Ele esteja te ungindo não com óleo visível, mas com coragem, com paz, com esperança, com um novo sentido para seguir em frente. Permita que essa palavra te alcance não como uma história distante, mas como um convite pessoal. Deus te conhece pelo nome, assim como conheceu Davi. Ele te vê no lugar onde você está, no trabalho que você faz, nas tarefas simples do seu cotidiano, nos momentos em que você cuida de alguém, nas vezes em que você persevera mesmo cansado, nas horas em que você escolhe o bem mesmo quando é difícil. E agora, sem pressa, deixe que seu coração entre em oração, não com palavras apressadas, mas com um desejo sincero de se colocar diante do Senhor. Reconheça silenciosamente que Ele é quem vê tudo, quem conhece tudo, quem guia tudo com amor. Senhor, Tu que olhas para o coração e não para a aparência, ajuda-me a confiar no Teu olhar sobre mim. Quando eu me sentir pequeno, lembra-me que Tu me vês. Quando eu me sentir esquecido, faz-me perceber que Tu nunca me esqueces. Quando eu me comparar com os outros, ensina-me a repousar na certeza de que Tu me amas tal como sou. Dá-me um coração sensível para acolher a Tua vontade, humilde para reconhecer minhas limitações e aberto para receber a unção do Teu Espírito em cada passo do meu caminho. Que eu não tenha medo de seguir quando Tu me chamares, mesmo que o chamado pareça simples ou escondido aos olhos do mundo. Que eu aprenda a ver como Tu vês, a valorizar o que Tu valorizas, a amar o que Tu amas, começando por mim mesmo e por aqueles que Tu colocas em minha vida. Purifica meu olhar de julgamentos apressados, liberta-me das aparências que me enganam e conduz-me sempre de volta ao essencial, que é o amor. E enquanto essa oração permanece ecoando em você, sinta a presença suave do Senhor envolvendo seus pensamentos, acalmando suas inquietações, fortalecendo sua esperança. Permita que o Espírito continue trabalhando em seu coração, moldando-o pouco a pouco à imagem do amor de Deus. Que essa palavra acompanhe seus passos, ilumine suas decisões e te lembre, em cada momento do dia, que você é visto, amado e escolhido por Deus. Que o Senhor te abençoe e faça resplandecer sobre você o seu olhar de amor. Tenha um dia profundamente abençoado.